Oi, sejam todos bem-vindos, alunos do primeiro ano. Estou fazendo esse vídeo aqui, mais tarde vou passar para vocês, bem como uma lista de exercícios. A gente vai ver aqui sobre algumas aplicações do movimento retilíneo uniforme, alguns exercícios, então eu vou mostrar aqui exemplos, como fazer, e vai ser mais fácil depois para vocês resolverem, ok? A gente também viu há um tempo atrás, aí, algumas semanas, fez uma revisão de matemática básica, né? Então, uma das aplicações que a gente pode fazer com matemática básica é, por incrível que pareça, prever a posição de um objeto após certo tempo. E a gente também viu em sala de aula, a gente fez alguns exercícios com o Google Maps. E quando você pega um aplicativo, um, um carro de aplicativo, tipo um Uber, você quer saber qual é o tempo de chegada, qual é o melhor caminho. Então, nessas condições, você pode, com base no aplicativo, ter uma previsão de onde você vai estar após certo tempo aí. Tudo isso no Google Maps, você percebe que depende do trânsito, depende de onde você está, depende da sua velocidade, depende da trajetória que você vai executar, não é? Mas, de qualquer maneira, é possível sim fazer a previsão de um objeto em movimento depois de certo tempo. Isso a gente usa, então, uma relação matemática. Mas se eu perguntar para você qual é a situação mais fácil, a situação mais rápida para sair de um lugar e chegar em outro, no caso, com o menor gasto de combustível. Você, sem muita demora, vai chegar à conclusão que é um caminho tipo esse aqui, ó, caminho sem trânsito, em linha reta e velocidade constante. Maravilha, né? Uma situação totalmente ideal. Essa situação ideal tem nome e chama-se movimento retilíneo uniforme. Retilíneo, como diz, uma linha reta, né? O caminho vai sempre reto. Uniforme tem a ideia de algo sempre do mesmo ritmo, sempre executando da mesma maneira, velocidade constante. Então, um caminho sem trânsito em linha reta, velocidade constante. Isso é um movimento retilíneo uniforme. Alguns exemplos disso, de movimento retilíneo uniforme, é tipo esse aqui, ó. Um carro está viajando a 10 quilômetros, ele faz isso a cada 5 minutos. Um carro bem rápido, então, não é? Então, depois de 15 minutos, eu posso fazer a previsão de onde ele vai estar? A gente não está falando aqui de uma situação de fazer previsões, então é exatamente isso. Se ele está em movimento uniforme, depois de 15 minutos, eu tenho condições de saber usando a matemática básica. Então, se ele faz a cada 5 minutos 10 quilômetros, depois de 10 minutos vai estar 20 quilômetros. Depois de 15 minutos, 30 quilômetros. Então, ó, 10 mais 10 mais 10. 10 quilômetros para cada 5 minutos. Um outro exemplo não aplica só em carro, não. Qualquer objeto em movimento. Se uma pessoa agora caminha 2 passos por segundo, no mesmo ritmo, após 5 segundos, quantos passos ela vai andar? Observe aí. Não é difícil chegar à conclusão que se a cada 1 segundo ela faz 2 passos, 2 segundos, 4. 3 segundos, 6. 4 segundos, 8. 5 segundos, 10 passos. Então eu sei que depois de 5 segundos ela vai estar a 10 passos de distância de onde ela estava antes. Então é possível fazer essas previsões. Agora, no caso, se você for equacionar isso de uma forma de escrever uma fórmula para isso, aí a gente chega na equação do movimento retilíneo uniforme. Essa que você tem aqui, ó. Você vai ver no livro, em outros locais, que no lugar de P, PI, aparece um S.
Então, às vezes, você vai ver isso aqui como sendo assim, ó, é um S igual a um S0. Deixa eu ver aqui isso aqui direito. Um S0 mais VT. Também se escreve assim, tá? Mas eu vou optar por escrever dessa forma que eu coloquei aqui. Essa aqui, P igual a PI mais VT, porque P é de posição. Perceba aqui, ó, P indica a posição após um tempo T. PI é a posição inicial, ou seja, onde estava inicialmente, da onde foi que ele partiu. V, velocidade, aqui em verdinho, e o T em tempo. Então, cada uma delas tem um significado, né? Então, isso aqui ele me dá uma previsão, conhecendo a velocidade, depois de tanto tempo, onde ele está inicialmente, dado essas condições, eu posso dizer onde você vai estar se você executa um movimento retilíneo uniforme. Vamos ver exemplos, então, vamos deixar isso mais claro. Só que antes, é importante aqui dizer o seguinte, cada uma dessas variáveis aí, o P, o V, o T, PI, que são da fórmula, tem unidades de medida. O que são unidades de medida? É aquela letrinha que vem depois do número. Sem ela você não tem como comparar. Está a 10. 10 o quê? Metros por segundo? Quilômetros por hora? Metros? Está em segundos? Então, é necessário estabelecer um padrão, né? Para isso, a gente tem aqui, então, desculpa, deixa eu voltar para lá. Um pequeno errinho aqui. A gente já vai chegar lá. Aqui. Onde é que nós estávamos? Aqui, né? É necessário estabelecer um padrão. Então, por exemplo, né? Aqui, a posição você calcula no Sistema Internacional de Unidades, que é o que a gente vai adotar aqui, é em metros, o tempo em segundos e a velocidade em metros por segundo. Então, quando você for resolver um exercício e você não encontra o metro e o segundo, então você tem que transformar neles. Vamos ver então alguns exemplos? Olha só esse exercício aqui. O homem caminha no ritmo de 2 metros por segundo. Ele sai da casa dele e vai até o mercado, na mesma rua. Sabendo que o mercado está a 200 metros da casa dele, quanto tempo ele demora nesse trajeto? Então vamos ver a resolução. Aqui eu já coloquei alguns detalhes, ó. Quando fala movimento no mesmo ritmo, isso significa movimento uniforme, que é o que a gente está vendo, né? Movimento retilíneo uniforme. E a velocidade é constante. Então, a velocidade aqui, qual que é? O primeiro dado aqui, né? Velocidade vale 2 metros por segundo. E a trajetória é retilínea. Então, temos um movimento retilíneo a velocidade constante, ou também chamado de MRU, né? Movimento retilíneo uniforme, abreviadamente. Ok, então, mas falta tirar outros dados aqui, né? Já sei que a velocidade é 2 metros por segundo. O que mais falta aqui? Ele sai da casa e vai até o mercado, na mesma rua. O mercado está a 200 metros da casa dele. Então, a gente pode dizer que se ele sai da casa dele, ele sai de uma posição inicial. Lembra que posição inicial? Vou mostrar aqui, ó.
posição inicial é onde ele está inicialmente. Então, de onde que ele sai? Da casa dele. Veja que esse PI, que é a posição inicial, ele é um número. Como ele partiu da casa dele, eu posso dizer que é a origem, da onde ele está se movimentando. Quando a gente fala origem, a gente lembra de marco zero, o ponto de partida. Então eu posso dizer que a posição inicial, meu PI, vale zero, porque ele partiu da casa dele. Eu posso colocar o meu sistema de referência, a minha referência é a casa dele, é o zero, o marco zero, porque eu só estou estudando o movimento dele, então só me interessa ele. E aí o mercado está a 200 metros da casa dele. Esse 200 significa o quê? 200 metros é uma posição, né? Agora é uma posição de quê? Do homem, correto? Então 200 metros vai ser a posição dele após um determinado tempo que eu não sei que tempo é esse. Quanto tempo ele levou para ir nesse ritmo da casa até o mercado? Então a posição dele é 200 metros. Posição final, né? Então tem a posição de início, o zero, e a posição após, passado um tempo t. E o que, que ele está perguntando? Ele quer saber quanto tempo ele leva para fazer esse trajeto, do zero até o 200. Então, vamos calcular? Nós vemos que a posição é dada pela posição inicial mais V vezes o T. Agora é só substituir quem é quem, né? Então, posição 200 igual a posição inicial 0 mais velocidade é 2, porque ele está num ritmo de 2 metros por segundo, vezes o T. Aqui é a nossa matemática básica, a gente quer isolar o T, não é? Então fica assim, ó, 200 é igual a 0 mais 2t, é 2t, o 0 não influencia em nada, né? 2t. E agora eu quero isolar o t aqui, mas o 2 está do lado dele, o que, que ele está fazendo? Multiplicando. E lembra o que, que a gente faz? Quem está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então, t vai ser igual a 200 dividido por 2, e vai dar igual a 100, mas 100 o quê? Horas, minutos. Que sistema de unidades eu estou usando aqui? Olha, está tudo em metros, e aqui, olha, eu fiz em metros, estava tudo em metros, e velocidade de metros por segundo. Então o tempo ele já vai ser calibrado para sair em segundos. Então nesse caso em especial, eu consigo ter igual a 100 segundos. E aí terminou a questão. 100 segundos é 1 minuto e meio, 1 minuto e 40 segundos, né? Mas pode deixar assim. Então, se ele sai da casa dele, vai até o mercado que fica a 200 metros, a um ritmo constante de 2 metros por segundo, depois de 1 minuto e 40 segundos ele chega até o mercado. Ok? Então, o que é difícil nessas questões é interpretar cada um desses números. Lembra aqui? Vamos voltar aqui. De novo, o que talvez seja confuso para muita gente é da onde que saiu esse zero e da onde e por que que o P é igual a 200. Essa é uma dúvida de muita gente. O zero, lembra que o zero porque é a origem.
Ele saiu da casa dele sempre de onde que ele parte. Se nunca tem um número relacionado ao valor, o valor de onde ele parte, de onde ele começou o movimento, então é zero. É a origem do movimento. E o 200 metros aqui é o local onde ele vai estar depois de certo tempo. Então ele saiu da origem e vai para até a posição. A 200 metros não pode ser a origem, ele chegou aí, então é a posição de chegada. Então 200 metros está relacionado com a chegada dele. Vou colocar aqui, chegada. Você sempre vai perguntar quem é a partida e quem é a chegada. Todo movimento tem isso, né? Todo movimento tem um início e um fim. Né? Agora, entre esses dois, ele faz com uma velocidade. É o quão rápido é, né? Então, 2 metros por segundo é o ritmo, né? O quanto rápido a velocidade que ele caminha. E o tempo é o que ele pede, né? O tempo é a nossa variável. Então, novamente aqui, jogando na forma, a gente obtém isso. Ó, o 200 é a nossa posição inicial aqui. Posição final, desculpe. Aí você tem o PI, é a origem. A velocidade é o 2. E o tempo é a nossa variável ali, ok? Então vamos para um próximo exemplo aqui. Um automóvel parte da posição inicial a 20 metros de um ponto de referência. Agora aqui ele está falando uma posição inicial, mas ele dá um valor. Então ele está a 20 metros de um ponto de referência. Que ponto é esse? Pode ser a pracinha, pode ser a casa de alguém, pode ser, sei lá, uma placa da esquina, mas ele está a 20 metros daquele ponto de referência. Ele anda a uma velocidade de 30 metros por segundo. Desculpe aqui esse a uma aqui. Esse a uma aqui foi um erro de grafia, tá? Então, uma velocidade de 30 metros por segundo. Em qual posição ele estará após 2 segundos? Sabendo que executa o movimento uniforme. Então, vamos fazer uma coleta de dados aqui. A posição inicial dele é igual a 20 metros. Então, ele está a 20 metros de um ponto de referência. Sempre quando você vai descrever um movimento, é sempre em relação a alguma coisa. E aí ele anda a uma velocidade de 30 metros por segundo. Então, V igual 30 metros por segundo. Agora, em qual posição? Olha só o que ele está perguntando. Qual é o P, não a posição, né? Qual a posição ele estará após 2 segundos? Então, o tempo de 2 segundos de movimento. Então, após esse tempo, qual vai ser a posição? Sabendo que ele executa um movimento uniforme. Né? Então, vamos calcular aqui. P igual a PI mais V vezes T. Agora é só substituir, né? O P é o que eu quero saber, qual vai ser a posição dele. Posição inicial. Bom, ele partiu a 20 metros, né? Então, vamos colocar aqui 20 mais a velocidade é 30 vezes t. Veja que eu pude colocar direto pelo seguinte, eu não tenho problema com relação ao sistema de referência. Está tudo em metros, tudo em segundos aqui. Então, a posição vai sair em metros também. Então, P vai ser igual... só esqueci aqui, né? O tempo é 2 segundos.
Então, 30 vezes o 2 aqui. E posição vai ser, então, 20 mais 30 vezes 2, 60. Finalmente, posição é 20 mais 60, é 80 metros. Então, ele vai estar a 80 metros desse ponto de referência. Ok? Agora, você tem um terceiro exemplo aqui. Agora, um homem de bicicleta. Um homem pedala a uma velocidade constante de 36 km por hora. Agora, olha só, cuidado. Cuidado porque agora você tem quilômetro por hora. Então, lembre que aqui você já vai ter que transformar de quilômetro por hora para metro por segundo. Tem que fazer isso aqui para metro por segundo. E você lembra como faz? A gente já viu várias vezes. Você vai dividir por 3,6. Olha lá, mas a gente já vai fazer isso. Ele inicia seu movimento estando a 100 metros de sua casa. Qual será a sua posição após um tempo de 10 segundos? Então vamos fazer aqui os dados. Colocar aqui. Então, velocidade é o primeiro dado que ele dá. 36 quilômetros por hora. Inicia seu movimento estando a 100 metros de sua casa. Inicia, ó a palavra-chave. Inicia seu movimento. E esse início é os 100 metros, né? Então, o início, lembra que é a posição inicial. É igual a 100 metros. Qual será a posição dele? Agora a posição, ele pergunta, né? Qual a posição dele após um tempo de 10 segundos? Então, quando o tempo é 10 segundos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, antes de fazer qualquer conta, é saber se você tem os teus dados no sistema internacional. A gente viu que não. A velocidade tem que transformar. Então, 36 quilômetros por hora, tem que dividir por 3,6. Isso vai dar igual a 10 metros por segundo. Certo? Então, a primeira coisa que tem que fazer é isso, é transformar a velocidade. E aí, então, esse valor aqui, 36 km por hora, a gente não vai usar 36, agora a velocidade é essa aqui, ó. A velocidade vai ser igual a 10 metros por segundo. Então agora a gente pode começar. Ele pede que você calcule a posição dele, né? Então, posição é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Então vamos lá, posição inicial a 100 metros, né? Então, 100 metros mais velocidade dele é 36, né? Não, não é 36, é 10 vezes 10 segundos também. Então, posição vai ser 100 mais 10 vezes 10, 100. Então, após 10 segundos, ele vai estar na posição 200 metros. E é só isso, né? 200 metros.
Tem mais algum exercício aqui para a gente ver de exemplo? Não, já foi esses. Até que foi rápido. Pensei que tinha mais. Não, é apenas esses daqui. Então, com esses 3 exemplos aqui, eu vou mandar para vocês uma lista de exercícios e vai envolver isso aqui. Talvez você tenha que transformar uma unidade ali, uma outra, mas nada de bicho de 7 cabeças, ok? Então, eu vou enviar para vocês. Espero que vocês também consigam ver o vídeo e poder fazer, não vai ser nada difícil não, ok? Então, a gente se vê numa próxima. Tchau.